Vem pra live, vem chegando, galera, sejam bem-vindos. Da onde vocês são? O que vocês estão fazendo agora? Eu tô tomando meu chazinho aqui. E agora é hora da gente começar uma live sobre como definir e como emagrecer. Eu acho que é o grande sonho de consumo, principalmente nós mulheres como eu, quase chegando nos 50 anos, tô aqui, fiz 48 anos, comemorando ainda essa semana meus 48 anos. E de onde vocês são? Vem chegando, galera. Eu acredito que é um tema, assim, que é o nosso sonho de consumo, a gente querer ficar magro, perder gordura e ganhar músculos. E tá vindo muitas pesquisas, teve a moda primeiro de perder gordura, né? A gente queria muito perder gordura, viam muitas pesquisas sobre a gordura, o acúmulo de gordura que não era saudável, e agora a gente está na bola da vez da moda de ganhar músculos, tá todo mundo buscando ganhar muitos músculos. Só que como tudo aqui na nossa vida, a gente vai um pouco perdendo a mão, vocês já perceberam? Tivemos as fases de querer ficar muito magérrimo, ainda tem a estética, né? Pedir esse lugar bem magro. Eu posso falar isso porque eu fui bailarina e eu ficava assim, numa busca incessante em ser magérrima. Cheguei a ter anorexia, cheguei a sofrer muito, a nunca gostar do meu corpo, porque por mais que eu fizesse todas as dietas mirabolantes, eu dançasse, eu treinasse 6, 7 horas por dia, eu nunca achava que eu tava com a quantidade de gordura que eu queria ter. Na época nem se falava em ganhar músculos, né? Eu lembro quando eu dançava era ficar magra. Quem que é da galera 40 a mais aí deve ter passado por isso. A gente tinha muito essa coisa de ver as modelos, de ficar sem gordura. E agora a gente está tendo um despertar sobre a importância dos músculos, né? E isso é muito importante. A gente precisa ter músculos, porque eles vão estar trabalhando aí, vocês já devem saber de tudo isso, tá trabalhando aí a favor dos nossos hormônios, mas aí a gente começa a perder a mão também. Daí a gente começa a achar que a gente precisa ter muito músculos, mais do que necessário. E na vida, eu não sei se você pensa assim, fala comigo aqui. Tudo que é demais estraga. Então, músculos demais estraga, músculos de menos estraga. Né? Não sei se você sabe, mas a palavra zen, na verdade, significa o caminho do meio. Né? A palavra zen no japonês, né? Meu pai é japonês. Então, eu vejo que a gente tem que estar numa busca eterna pelo caminho do meio. E eu lembro que eu queria ficar muito, ter 15% de gordura sendo mulher. Hoje a gente sabe assim que é uma coisa assim super difícil e não é sinônimo de saúde. Eu era tão magra quando eu dançava que eu não menstruava. Eu falava, ai que bom que eu não tô menstruando. Mal sabia eu que eu tava envelhecendo mais rápido por não ser saudável. E tudo que eu quero trazer aqui para vocês é um olhar voltado para a saúde, o caminho do meio. Então, assim, é fácil a gente ir pro extremo, a gente radicalizar numa dieta, é fácil a gente radicalizar, vou colocar aí, colocar umas coisinhas, umas químicas no meu corpo para eu acelerar esse ganho de massa. E a gente tem todas as justificativas possíveis, principalmente depois dos 40 anos, e falar, cara, eu preciso de reposição hormonal porque eu não tô ganhando músculos. Mas o que eu quero falar para vocês, eu não tenho nada contra a gente fazer coisas a nosso favor, mas com muito acompanhamento. Só que o que eu vejo nessa vida, eu com quase 50 anos, que para você bater primeiro na velhice, no envelhecer, eu preciso fazer reposição hormonal, não tô ganhando músculo, eu tô ganhando muita gordura, é a idade que tá fazendo engordar. Antes da gente bater na idade, escreve o que eu tô falando, galera, isso é muito importante. Você tá batendo no seu estilo de vida, tá? Você tá batendo no seu estilo de vida, isso tá fazendo você perder músculos, você ganhar gordura, e não é só o treino que você faz. Hoje eu vou ensinar para vocês os meus segredos de treino com 48 anos, mas eu também vou falar para vocês na alimentação. E eu não sou radical na alimentação, eu como chocolate. Ontem eu fiz pão de queijo, eu me entupi de pão de queijo ontem, porque eu amo meu pão de queijo, e era uma data especial, tava recebendo queridos amigos aqui em casa. Então, o que eu quero trazer para vocês é esse lugar saudável do bom senso sempre, sabe? Isso é importante.
Primeira coisa que eu quero falar sobre como emagrecer e como ganhar músculos, estilo de vida. Quantas vezes por semana vocês treinam, treinos de força? Vamos começar por aí? Porque é muito simples a matemática. Se eu não, o que eu estimulo o meu corpo, guarda que eu vou falar. O que eu coloco de estímulos no meu corpo vai dar resultados. Então, se eu estimulo todos os dias fazer 20, 30 minutos de exercícios de força, eu vou ganhar músculos. Pode ser que não tão eficiente se eu fizer com todas as regrinhas que eu quero trazer. Pode ser que não tão eficiente com a alimentação que você está fazendo. Mas uma coisa é certa, você vai ganhar músculos. Você estimulando. Uma outra coisa que a gente tem que parar e perguntar na sinceridade, galera. Alguém escreveu aqui zero, treino zero. Cara, eu acho muito legal, Ju, você trazer uma sinceridade. Pô, meu, eu tô treino zero. Como que eu quero ter músculo se eu tô treino zero? Né? Então, com certeza não é o caso da Ju, mas eu vi muitas pessoas me perguntando, eu recebo essas perguntas, na minha família mesmo, ai Ju, será que não é bom fazer uma reposição hormonal? Eu falo, quanto que você treina de força? Nada, odeio. Então, antes de você bater numa reposição hormonal, você está batendo em que você não estimula seus músculos. Vai fazendo sentido nisso? E um outro lugar que a gente vai bater é a alimentação. É uma loucura esse negócio de alimentação, eu mesma fico louca, eu fico estudando muito pesquisadores de longevidade, tem uma galera que fala para comer pouca carne, mas tem uma vertente que fala comer mais carne, mais proteína, e daí a gente fica naquele meio, manda coraçãozinho, quem fica ali não sabe onde ir, fala, ai meu Deus, um fala isso, outro fala isso. A gente está recebendo muita estudos científicos para todos os mundos, né? Come carne, não come carne, come proteína, come menos proteína. Tava lendo o livro de longevidade do Sinclair, que é um bambambam de longevidade. Ele falou, cara, eu me alimento uma vez por dia e eu sou vegano. Daí você fala, meu Deus do céu. Daí tem as pessoas falando, gente, tem estudos científicos que você ser vegano e você ficar muito tempo sem se alimentar não faz bem. Daí a gente fala, jejum intermitente é bom. Eu adoro fazer jejum intermitente. Mas aí tem uma pesquisadora, a Stacy Sims, ela de Stanford, ela fala para mulher quando vai treinar de manhã força. Eu vou explicar para vocês, é importante vocês treinarem de manhã força, pode ser 15 minutos, gente. 15 minutos de treino de força. Eu quero no final dessa live você sair falando, Ju, eu vou treinar 15 minutos por dia. Vai dar um boost nos seus músculos, vai dar um boost nos seus hormônios. Só que tem um porém que ela fala. Ela fala que a gente, nós mulheres, principalmente, e envelhecendo, a gente tem dificuldade de ganhar músculos porque a gente tem um déficit de absorção de aminoácidos para ganhar músculos. Além disso, a gente tem uma dificuldade de contrações rápidas musculares. Por isso que os caras, eles conseguem ser mais velozes e explosivos do que as mulheres. Porque o homem, ele consegue contrair mais rápido, mas ele não consegue ter uma resistência tão boa como a mulher. Então, campeonatos de endurance, de distâncias, os homens saem lá na frente, mas depois você vê os recordes, tanto femininos como masculinos, de provas assim super demoradas. É muito semelhante. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma composição muscular que é para ter resistência, para aguentar ali. Tá, ok. Isso de ter resistência faz a gente não ter mais dificuldade de ganhar músculo, segundo a pesquisadora Stacy Sims. E a gente também tem um outro detalhe. O nosso corpo, um feminino, ele foi feito para ganhar gordura. Então, por mais que você queira fazer o treino dos caras bonitinhos, o treino das mulheres para os caras vai funcionar. Olha que coisa mais linda, tá? Mas o treino dos caras não vão funcionar para você. E mesmo a alimentação desses caras. Por quê? Porque ele é treino de explosão, ele consegue contrair mais rápido. E o que acontece no corpo masculino? Quando ele está num estresse, agora eu vou falar uma coisa importante para vocês. Não adianta você fazer um treino de força, um treino para ganhar flexibilidade também, um treino de parada de mão e ser passeando no parque, gente. Você fazer um esforço mínimo. Ah, eu vou treinar minha parada de mão. Não adianta eu vir aqui treinar e ficar só fazendo a parada de mão reta aqui, que eu já sei fazer. Eu não vou evoluir, eu vou definhar. Porque a gente consegue melhorar se esforçando. Então, um treino de força, você tem que sentir que você está fazendo força. Você tem que sentir que cada repetição está sendo um esforço. Se você consegue fazer 15, 20 repetições, você não está ganhando força. Então, o que acontece com um treino de homem e um treino de mulher? O treino de homem,
o corpo dele ele foi projetado para qualquer nível de estresse, estresse corporal, carregar, fazer força. Eu estresso o meu corpo. Vamos definir o que é o termo estressar. Eu estresso é que eu dou uma carga que eu não aguento muito, então eu faço o meu corpo ele ser mais eficiente, ele estimular hormônios, ele estimular a musculatura para dar conta. A gente quer, sempre para a gente evoluir nessa vida, não é só na vida muscular, ter pitadas de estresses. Agora, se eu pegar um cara e ficar assim, ó, fica segurando aqui essa pedra por 3 dias, esse estresse vai ser prejudicial. Ele vai começar a catabolizar os músculos. O que significa? A quebrar esses músculos para criar fonte de energia para resistir esse estresse. Então, o que eu quero falar para vocês? A gente precisa estressar o nosso corpo, a gente precisa estressar a nossa mente muitas vezes. Então, o que é o estresse? Eu vou aprender a falar chinês, eu começo a ler o livro e falo, puta, que estressante fazer isso. Se é estressante aprender algo, é porque eu estou alimentando o meu cérebro. Isso vai me ajudar a envelhecer bem. Então, tá fazendo sentido isso? Mas se eu tiver numa escola que é muito puxada para eu aprender chinês, que é muito desgastante, que é assim, eu tenho pesadelo com isso, passou do ponto. Então, o que eu tô falando? É importante a gente estressar o nosso corpo, a nossa mente, para qualquer coisa de aprendizado. Mas o que a gente perde a mão aqui, meu povo? O que a gente perde a mão? A quantidade. Ou é nada, ou é tudo demais, é muito. Vou falar uma outra coisa para vocês. Quanto que a gente precisa ter de músculos? O necessário. Para de ficar olhando a estética, o vizinho, aquela pessoa, aquela mulher mega sarada, mega forte. Eu quero ficar daquele tamanho de coxa, aquele tamanho de braço. Você tem que pensar que o nível de músculos que você precisa ter vai aparecer, vai ficar bonitinho o corpo, importante ficar bonitinho, mas ele tem que ser o suficiente para você agachar, levantar, para você pegar uma mala e colocar em cima do avião com facilidade, para você nem pensar que você está fazendo isso agachando, para você, se você escorregar, você tem essa musculatura para segurar, não vai ficar depois doendo o punho, doendo a bacia. Então é isso que você tem que ter. Ah, mas aí eu faço acrobacia. Você tem que ter uma musculatura que vai explodir, que vai fazer uma acrobacia. Ah, eu faço parada de mãos. Essa musculatura aqui vai ajudar a fazer a parada de mão, a resistência nos específicos. Mas olha o que eu tô falando para vocês. Tem que ter essa transferência em algo do seu dia a dia, esses músculos. Não fiquem só se olhando no espelho, só se medindo, só se pesando, só vendo porcentagem de músculo e de gordura. Isso não vai entregar a tua longevidade. E pode muitas vezes entregar para você um lugar sabotador no seu cérebro. Ali de querida. Por quê? Porque você ficar na busca de uma estética faz você ficar sempre frustrado com você. E quando você está numa busca para ganhar força, para emagrecer, porque você está aprendendo algo novo, mesmo que você fale assim, nossa, mas eu não sou boa, eu sou desengonçada, Ju, eu só vou lá, faço academia, faço coisa, porque eu não sei nem dançar direito. Mas eu vou te falar uma coisa, todo mundo nasce desengonçado para tudo. Quando eu nasci, quando você nasceu, provavelmente você era o bebezinho mais fofo e desengonçado se mexendo no berço. Quando você começou a engatinhar, era o bebezinho mais fofo e desengonçado engatinhando, ficar de pé, dar os primeiros passinhos, e a gente achava fofo. Agora, o adulto aprender a dançar, o adulto aprender qualquer prática corporal, que ele vai ser mega desengonçado, a gente acha feio, a gente critica, a gente se julga. Só que quando a gente rompe essa barreira do ridículo, porque a gente vai fazer papel de ridículo muitas vezes nessa vida, quando a gente passa essa barreira e a gente começa a se envolver em pequenos projetos de aprender uma parada de mão, aprender a ficar mais flexível. Eu ensino muito isso no Método Mova. Quero aprender a dançar, quero desenvolver minha dança, mesmo com vergonhinha, eu vou fazendo online aqui com a Ju e tal. O que acontece? Você está transformando o seu corpo, você está dando força, você está dando flexibilidade. E nesse projeto vai ajudar muito você a ter essa qualidade de força, essa qualidade de reduzir gordura, né? Porque a gente vive num mundo onde a gente tem mais gordura do que precisa. Gordura é necessário ter no corpo, porque ela liga vários hormônios para a gente viver bem e também a nossa reserva. Então, o corpo que não tem gordura, a gente negar a gordura também não é legal, tá?
Então a gente tem que, de novo, o bom senso, o caminho do meio. E que eu tava falando dos homens e das mulheres, esse estresse do treino, quanto que eu tenho que treinar? Então tem várias pesquisas que eles falam, não treine mais do que 30 minutos do seu treino de força. Por quê? E também não é um treino extenuante. Me perguntaram assim, eu posso fazer no mesmo dia treino de força superiores e inferiores? Eu não faço isso. Eu divido meus treinos em superior e inferior. Por quê? Porque eu vou bater 30 minutos de estímulo. Porque é nesse tempo, com os descansos que eu dou, onde eu estou estimulando hormônios para ajudar eu ganhar músculos e eu estou lidando com o meu cortisol. Lembra que eu falei que estresse é bom, mas nem por muito tempo? Existem práticas corporais que você fica estressando muito o corpo por um período longo, ou é muito intenso, você ficar 30 minutos fazendo uma coisa, você está quase morrendo toda hora, você começa a produzir muito cortisol, que é o nosso hormônio de estresse. E o hormônio cortisol, ele é ótimo para você caçar, ele é ótimo para você ficar ligado, ele é ótimo para você não sentir dor de nada, para você poder fugir e atacar. O cortisol ele serve isso, só que ele é ruim quando ele não abaixa. Então, treinos muito extenuantes, treinos muito longos, eu posso estar trazendo esse nível de cortisol e ele é oposto ao meu ganho de massa muscular. Resumindo aí a química para a gente entender. Então, o que eu faço nos meus treinos? Eu faço muito esforço, anota aí que eu vou falar para vocês. Eu não passo de 5 repetições e eu faço lento. Existe uma pesquisa científica muito legal que comprovou que os atletas de elite que ganhavam nas corridas, eles eram mais rápidos, eles faziam treinos de correr lento. O correr lento, o fazer a sua musculação, que pode ser na academia, ou pode ser com o próprio peso do corpo, ou pode ser em casa com pezinho, do jeito que você quiser, musculação para estimular os músculos. Quando ele é feito lento, principalmente para as mulheres, diminui muito o índice de lesões. Então você vai continuar treinando. É horrível você ter uma lesão e ter que ficar um mês sem treinar. Isso vai já ajudar você a ganhar músculos. 2, você fazer lento, você consegue trazer essa contração mais eficiente para o seu corpo. Então você ganha mais força, o seu corpo ele fica mais forte, mais rápido, você ganha mais músculos. Como que eu faço? Eu não passo de 30 minutos nos meus treinos de força, como eu falei para vocês. E o que eu faço? Eu faço 5 repetições, de 3 a 5. Chegou lá na última, às vezes eu faço 4 repetições, já tô morrendo a última repetição, é aí que eu paro. Fazer descansos e volta. Isso é importante. Como que eu faço meu treino de força? Ontem eu escrevi para vocês, antes de ontem, qual é a diferença de fazer um treino básico e um treino de bases. O que eu faço? Básico ou de bases, né? Lá vem alguém falando, mas não dá para comparar atleta com pessoas normais. Mas é isso que eu tô falando. Se atleta, ele faz devagar e ele tem resultados, você fazendo devagar, você vai ter muitos resultados. É a tática, é a estratégia. Na plataforma Mova, Fernanda, a gente tem pessoas normais. Alguns são atletas, mas a gente tem pessoas normais. Eu tô falando de treino inteligente. O que eu pego do atleta não é ele estar treinando horas, ele fazer vários tipos de treinamentos. Eu tô pegando a inteligência científica do treino dele. Porque é essa jogada. Os atletas, eles não querem se lesionar, eles querem ter resultados rápidos. Os atletas inteligentes. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou especialista em estudar a reeducação do movimento através do sistema das fáscias, que é um sistema que a gente tem aqui dentro, que a gente vai comprovando que o se mover para a gente não se machucar não é uma coisa só de flexionar e estender a articulação. A gente tem todo um sistema de fáscias. Esse estudo aí, ele começou com o estudo da galera atleta das Olimpíadas americanas, tipo assim, 30 anos atrás. Todo mundo achava que estudar fáscias era uma coisa só de cientista maluco, para entender a cura do câncer, porque é um sistema integrado, as suas células todas estão integradas. Mas aqueles caras, eles começaram a perceber que existe uma estilingada elástica do corpo, onde a gente gasta menos energia para você ficar rápido. E quando a gente está falando de atleta de elite das Olimpíadas, um nanosegundo faz muita diferença de você ganhar, chegar em primeiro ou segundo lugar.
esse estudo deles de como tornar eficiente os treinos, estilingando, para o meu atleta não se desgastar tanto, é um estudo riquíssimo para gente que não é atleta de elite. Porque você fazer bem feito vai fazer você se machucar menos, você entender toda essa ciência que os atletas, porque lá tem patrocínio, tem investimento, tem cientistas estudando para aquele atleta, você trazer esse conhecimento para a sua realidade é muito bom, galera. Isso que a Fernanda falou, não estou brigando com você, Fê, muito pelo contrário. Eu acho assim que a gente tem que olhar, que a gente tem que receber os melhores conhecimentos que um atleta de elite recebe, sabe? Eu penso assim. E é lógico que eu vou usar na minha realidade, eu vou usar para o que eu quero. Essa live eu tô falando de emagrecer, de ganhar músculos, e a maioria de vocês é pro dia a dia, para envelhecer bem. Eu tô com quase 50 anos, gente. Eu tô com 48 anos. Eu tô cansada, eu fiquei cansada de fazer treinos insanos, porque eu fui bailarina. Então a gente treinava 6, 7 horas por dia e só me machucava, né? Então a gente fala assim, mas o atleta de elite, ele não é saudável. Do passado, medieval. Hoje eu já não sei dizer, porque tá vindo tanto estudo científico de como você treinar bem, de como você ter longevidade, e a gente está vendo colheitas do super aging de pessoas com 70 anos que têm um corpo de força, de flexibilidade, sem usar nada artificial, 100% natural, tendo um estilo de vida em movimento, fazendo suas práticas corporais, sempre se estimulando a sair fora da zona de conforto, tanto para a parte corporal como para a parte mental, envelhecendo como se tivesse 30 anos com 70 anos. Eu, Juliana, eu quero chegar desse jeito. Eu quero chegar com 70 anos, não com cara de 20, não é isso, mas com autonomia no meu corpo. Eu quero chegar fazendo uma parada de mão. Eu quero chegar com uma mentalidade boa, com autonomia, não precisar depender dos meus filhos. Eu quero chegar lá sabendo usar computador, sabendo usar todas as coisas. Então, eu quero chegar sem Alzheimer, né? Então a gente começa a construir agora, com 30, com 40 anos, lá na frente. Outro dia eu vi um estudo falando, né, que o Alzheimer, a demência, a gente começa a construir a partir dos 30, 40 anos. Então, assim, isso eu falo, cara, eu pensava assim, mas assim, desse jeito, essa frase acho que cai como uma luva, né? A gente está construindo tudo agora e vivendo também. A gente cresce, a gente nasce e continua crescendo e continua vivendo ao mesmo tempo. Então, por isso que eu trago para vocês tanto conhecimento científico de atletas, conhecimentos científicos mesmo de médicos que estão trazendo e comprovando. Sempre vai ter um sei que nada sei, porque sempre a gente tem comprovações científicas a favor de uma coisa, alimentação vegetariana, a favor de uma alimentação mais paleo. A gente tem que ver o que encaixa com a nossa realidade, o que encaixa com os seus valores, o que encaixa com as suas verdades e se dá realmente certo. Uma coisa que eu quero falar para vocês, tudo que eu estou trazendo são mais de 25 anos eu estudando e eu querendo e vivendo isso, porque eu quero colher lá na frente. Então, existem várias pesquisas sobre não fazer só o básico, não fazer só o básico no sentido, só vou fazer essa forcinha aqui na academia porque é seguro para mim. Existem pesquisas científicas de quando a gente coloca exercícios de bases, de entendimentos de movimentos, eu vou exemplificar para vocês, e ir criando esses estímulos de desafios, colocando aquela senhorinha, colocando uma pessoa jovem a fazer coisas diferentes que essa pessoa nunca aprendeu, gradativamente a fazer a cambalhota, a fazer uma parada de mão. E isso dá um desenvolvimento muito maior de força, de flexibilidade funcional e de envelhecer bem, de longevidade. Eu escolho viver desse jeito. A gente vai ver lá no final o que vai acontecer. Né? Algumas das minhas amigas, meus amigos que têm 48 anos, que escolheram seguir um outro caminho, mais de fazer o básico, mais de fazer só academia e tal, eu tô melhor que eles. A gente começou junto, tô melhor que eles. Então eu acho que eu tô vindo aqui para trazer um caminho que tem tudo para dar certo aí, que faz sentido. Mas sempre vocês têm que pensar na sinceridade, o que te faz bem e que casa com os seus valores, sabe? Não adianta eu estar falando tudo isso para você sobre a importância que eu acho de ser 100% natural, de buscar essa alimentação, de buscar movimentos diferentes, de como que eu encaro a força. Eu faço só 30 minutos, mas eu faço com consistência. Eu vou falar para vocês,
como eu coloco a importância da flexibilidade. Se não fizer parte do seu valor, do que você acredita, eu não, eu gosto de fazer diferente, eu gosto de ter aquele corpo super musculoso, mega musculoso. Mesmo que a Ju falou que ele não é tão eficiente, e tem um outro negócio. A gente tudo a gente exagera, o ser humano, né? Quero ficar magro, todo mundo não queria ter nada de gordura. Tirava a gordura da comida, que hoje a gente já sabe que essa coisa de iogurte desnatado, essas coisas, a gente precisa dessa gordura natural. Se você toma leite, você precisa de gordura. Então, compre coisas integrais, é muito mais saudável. Mas isso há X anos era super horrível. Uma outra coisa que tem, uma coisa que todo mundo fala, margarina é melhor que manteiga. Eu acredito que manteiga é melhor, porque é natural. E lógico que eu não vou comer uma manteiga inteira do que a margarina, que foi uma invenção do ser humano quimicamente aí para tá. Então, só que você tem que estar conectado com esses valores que eu tô falando, vai fazer sentido para você. Tá fazendo sentido isso, galera? Mari, eu sou uma pessoa normal e estou treinando Mova para participar de uma competição. A Mari, ela também é professora Mova, viu? Então, assim, a gente começou nessa jornada, né, Maricota? E é muito legal, eu vejo atletas hoje fazendo coisas incríveis e tendo vidas normais, né? A Mari trabalha, dá aula no Mova, dá aula de polidez, pega a motinho dela, faz um monte de coisa lá, cuida da casa também, faz as coisas dela, tem vida social, e a gente trazer essa pitada, né, de ser atleta, né? Ser atleta, e vamos definir o que é atleta. Eu acho que todo mundo é atleta, todo mundo é artista também. Então, uma outra coisa que eu falo muito aqui no Mova, isso vai ajudar você a emagrecer, a ganhar força. Quando você acha esses sentidos nas suas práticas corporais, sabe? Eu tô falando de emagrecer, de gordura, talvez aqui na live você estava esperando que eu falasse todas as regrinhas, mas muita coisa você já sabe. O que eu quero trazer para você é que você tem que ter uma motivação muito maior do que emagrecer e perder gordura e ganhar músculos. Você tem que ter um porquê aqui dentro do coração que faz você não perder seu treino, que faz você acordar até mais cedo para você treinar. E como que você encontra esse lugar? Às vezes você não encontra, você constrói esse lugar em você. E como que você constrói esse lugar em você? Você vai dando significados que têm valor para você. Quando eu falei que eu queria aprender a fazer parada de mão, um monte de gente me criticou, um monte de gente nem sabia o que era parada de mão, handstand, o que é isso, o que é essa jossa. Mas eu achei uma coisa tão incrível, né? Assim, desafiar a gravidade, me desafiar, eu sempre gostei de desafio. E foi muito difícil aprender a parada de mão. Eu desistia, eu voltava, eu ficava um ano sem nem ver a parada de mão. Meu processo foi muito lento, foi muito doloroso. Eu me machucava muito na parada de mão. E foi um belo dia que eu falei, cara, eu vou viajar o mundo para descobrir como que faz essa parada de mão. Vou estudar com os melhores professores do mundo, porque essa técnica, do jeito que estão me ensinando, está sendo lesivo e eu quero. E as pessoas perguntavam assim para mim, por que você está fazendo isso? Você está indo viajar para aprender parada de mão? Meu marido ia para tomar cerveja, tá? Então a gente achou uma boa parceria. Ele ia para descobrir as cervejarias do mundo todo e eu ia aprender parada de mão. Eu descobri os professores melhores. Agora eu vou para Las Vegas, agora eu vou para Londres estudar. E lá ia eu e meu marido. E ele também filmava. Ele ainda não filma muito bem as coisas, precisa fazer mais aula, mas ele que tinha que filmar e tirar foto, registrar. Foi para Chicago treinar acrobacia. E quando as pessoas me perguntavam por que você quer tanto fazer isso, eu ficava também assim com vergonha, sabe? Acho que a Maricota também, né? Por que você quer fazer isso aí, polidense, competir, né? E eu falo, eu queria achar uma resposta muito assim, científica, sei lá, uma resposta adulta, né? E um belo dia eu falei, porque eu gosto, eu acho muito legal, eu acho foda, eu acho muito 10. E eu tô intrigada com essa jossa. Enquanto eu não entender como fazer, eu não vou desencarnar dessa vida. E é muito legal. A primeira vez que eu fiz a parada de mão, eu senti assim o divino, sabe? Uma conexão corpo, mente e alma junto ali. Eu senti que tudo assim, porque é tanta precisão, é tanta conexão, que eu senti assim que puta, me conectou e eu me apaixonei por isso e continuei e cá estou, né? E o que eu quero falar pra vocês, tudo isso,
a brincadeira da parada de mão, e eu tenho uma outra brincadeira na minha vida, em voltar a dançar, em estar dançando, eu já voltei, porque eu tive que parar de dançar por causa da minha hernia de disco, por causa do meu joelho estragado, e imagina uma bailarina cheia de sonhos, dando aula de dança, travando as costas e tendo que parar de dançar. E nesse lugar, eu fiquei com um gostinho amargo, né, de derrota na minha boca. Eu parei de dançar com 30 anos com muito custo, com muita dor, travando muito. Eu já dava aula de pilates, eu me tornei primeiro professora de dança, depois professora de pilates, porque eu queria me curar para continuar dançando e com 30 anos não estava mais acontecendo isso. E eu falei, eu preciso me afastar da dança para eu me curar. E foi muito dolorido. E hoje eu com 48 anos, e o meu corpo ele dança, ele faz aula de balé. Ontem o meu professor Nelson, não sei se ele falou só para puxar meu saco, mas ele é muito sincero, ele falou assim, Ju, você tem nível de bailarina profissional, você tem um nível de bailarina profissional, sua textura, o jeito que você faz. Eu falei, pô, que legal, né? Você tá aqui dançando. Então, assim, como que eu faço para eu não engordar com 48 anos, não usar nenhuma química para me segurar? É 100% natural minha comida, é 100% natural meus treinos, eu só treino mova, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho 2 gatos, eu tô mudando, eu tô com 2 casas, uma vai ficar aqui com meu filho, outra vai ficar lá onde eu vou mudar, outro filho fora do Brasil, eu tenho vida para fazer isso, eu faço cursos também, tenho a plataforma, eu sou empresária, como que eu consigo ter esse estilo de vida? Não é que eu sou super mulher, não é que eu sou melhor do que você. É porque eu achei essa luzinha. Eu gosto de fazer parada de mão, eu gosto de dançar. Então eu acordo mais cedo para fazer aquele treininho de força de 30, 20 minutos que vai me entregar esse corpo bonito, esse corpo forte. Eu vou fazer minha flexibilidade, eu faço todo dia flexibilidade, galera, nem que seja 15 minutos. Minha prática da noite, eu já fiz com toalha na cabeça e postei para vocês, mas eu deixo 3 vezes na semana fazer uma super flexibilidade. Por quê? Porque eu quero dançar borogodástica, eu quero ter flow, eu quero ter leveza. E fora que meu corpo ele fica sem dores, ele fica saudável. Então, para você emagrecer e para você ganhar músculos, você já sabe que tem que se alimentar bem, tem que fazer escolhas, não faça radicalismos. Eu como meu chocolate todo dia, ontem eu comi um pão de queijo, eu saí para jantar com a Mari, saímos não, né, Mari? A gente se encontrou quando eu tava aí, a gente comeu um sandubão com batata frita, mas não faça isso todo dia. Você tem que ter esse equilíbrio. E as suas práticas corporais, parem de romantizar que, se eu treinar 2 vezes por semana força, 1 hora na academia 2 vezes vai resolver. Não, tem pesquisas que falam, é melhor você treinar todo dia 15 minutos de força 5 vezes na semana, do que 2 vezes na semana você ir para uma academia e ficar 1 hora. É muito mais eficiente, porque a gente tem que dar comidinhas diárias. Outra coisa, para a galera que pergunta, como que eu fico com o quadril mais flexível, como eu tiro dor, eu vou responder essas perguntinhas todas de vocês que vocês mandaram. É muito mais efetivo também, todos os dias você fazer 15 minutos de um treinamento que organiza seu quadril, que organiza sua pelve, do que você fazer 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Porque você precisa dar comidinhas para você realizar seus sonhos. Se hoje você está com muita dor, se hoje você sente que eu estou sobrepeso, estou barriguda, eu não gosto do meu corpo, hoje eu estou sem músculos porque eu estou sedentária, eu não estou treinando, tal, e agora esse é o seu grande sonho, ok, agarra ele. Agarra ele, vai fazendo esses treinos de 15 minutos por dia, vai fazendo, olha a tua alimentação. Por que eu faço treino de força de manhã? Tem 2 motivos. Porque existe uma janela que eu falei que ajuda você a reequilibrar os seus hormônios e vai te ajudar a você ganhar os seus músculos. Então, eu tô na menopausa. Eu tenho que jogar com o que a ciência me entrega para me ajudar naturalmente. Treino de manhã, força, me ajuda mais a ganhar força do que se eu treinar tarde ou à noite. Eu vou treinar de manhã, eu vou acordar mais cedo e treinar de manhã. Uma outra coisa, porque eu treino todo dia de manhãzinha. Meia horinha de força. Eu coloco sempre o treino de força de manhã, porque é um treino mais curto para mim. Às vezes de parada de mão é mais longo, vai dar uns 45 minutos. Um de flexibilidade pode ser de 15 minutos, mas o treino de força ele não pode faltar. Então eu vou colocar de manhã. Um outro motivo de colocar de manhã, quando você faz um treino de força, você começa a liberar lá suas dopaminas, todos os treinos liberam, né? Mas o que é legal? O treino de força, ele tem muito assim uma característica de
Spartacus, eu venci. O de flex, ele tem muito uma pegada assim, quem faz aula de mova comigo vai entender que eu tô falando, que tem uma coisa de fluidez. Dói você aumentar sua flexibilidade, mas tem uma coisa de let it go, de derreter. O de força, ele tem essa coisa de yes, vamos lá. Quando a gente faz de manhã esse treino de força, o seu cérebro ele já fala assim, já comecei ganhando, já comecei cuidando da minha saúde de manhã. Existem pesquisas científicas que quando a gente já faz de manhãzinha esse tipo de treino, o seu cérebro ele fica com mais medo de pecar. Ele vai tomar mais água durante o dia. Quando você olhar uma batatinha frita, ele fala, puta, não vou queimar, já treinei de manhã, consegui fazer o que a Ju falou, tô aqui na plataforma, eu vou queimar aqui na batatinha frita. Já comecei tão bonitinha de manhã, porque você começou acertando de manhã. Agora, quando você prefere ficar na cama de manhã, tô muito cansada, não use essa frase, eu mereço. A gente sempre merece ficar na cama, você é esforçada, eu sou esforçada, a gente sempre merece. Então não usa, porque esse eu mereço, você também merece ser saudável, tá? Não vai te ajudar a ser saudável. Quando você fica até mais tarde na cama, dá tudo errado, o seu cérebro ele já fala assim, já começou errado, Ju, larga a mão, hoje já tá perdido. E daí, pesquisa científica, você vai comer porcaria, você tem mais chance de comer porcaria do que quando você já começa certo. Então lá na plataforma Mova eu falo muito das manhãs mágicas Mova, para você já começar acertando. Fez sentido tudo isso para vocês? Deixa eu ver perguntas aí. Então, comece a colocar essas pequenas práticas. A alimentação, eu acho que é tão importante quanto a prática corporal. A alimentação, eu sempre busco uma alimentação natural. Agora eu estou fazendo essa pesquisa, eu estou tentando jantar bem mais cedo, para de manhãzinha na minha prática de força eu não entrar em jejum, que segundo Stacy Sims, ela fala que para mulheres treinar em jejum não é tão bom, porque a gente não absorve tanto bem a proteína. O protocolo dela eu estou testando, tá? Eu vou passar para vocês, não me responsabilizo se vai dar certo ou não, porque eu estou em teste. Eu estou medindo insulina também. Ela fala para tomar 15 gramas de proteína antes do seu treino de força e depois 30 gramas, mais ou menos, 30, 40, eu faço 30, que eu acho que é muito, sei. 30 gramas de proteína depois do seu treino, porque como a gente tem uma dificuldade de absorver, joga bastante para você absorver alguma coisa. E o que ela fala também é que no período da manhã, isso eu já vi vários pesquisadores falando, é onde você tem que comer 60, mais ou menos 60, 70% da sua necessidade proteica do dia. Então você suplementando com whey, eu tomo whey, de manhã você já comeu 30, 45 gramas do que você precisa mais ou menos, né? 45 porque eu preciso mais ou menos umas 100. Então eu já tô quase lá na metade tomando de manhã o que eu preciso. Como você calcula o quanto de proteína, vocês sabem? Como você calcula o quanto de proteína que você tem que comer no dia? O quanto você tem que pegar o seu peso corporal, deixa eu lembrar. Eu vou colocar para vocês, peso corporal e dividir, tem uma medida, lembrei. Geralmente você tem que comer de 1,8, segundo a Stacy, até 2,2 gramas por peso corporal. Então, se eu vou comer 2 gramas, se eu peso 50, eu vou ter que comer 100 gramas de proteína por dia. Só que, por exemplo, eu não lembro, tem uma tabelinha, por exemplo, 100 gramas de filé de frango não tem 100 gramas de proteína, porque tem outras composições químicas aí, daí você tem que calcular. Eu acho que tem geralmente 60, mais ou menos 60% é proteína. Então tem 60 gramas. Então se eu comi 30, 40 de manhã, eu tenho 60 gramas de proteína para comer. Se eu comer um franguinho na hora do almoço de 100 gramas, eu já comi minha cota de proteína do dia, tá vendo? Então vocês têm que fazer esse lugar, é importante a alimentação. Uma coisa legal também que eu faço muito na alimentação é sempre comer primeiro a saladinha, a verdurinha, o brócolis. Por quê? Porque isso é uma pesquisa lá não vou lembrar o nome, que é o livro Revolução da Glicose, que eu acho muito legal. A gente cria uma caminha, depois vem a proteína e depois os carboidratos para a gente não ter pico de insulina. O problema da gente comer carboidrato
ele vai virar, ele é um monte de açúcar grudado, ele vai virar açúcar. A gente precisa de carboidrato, só que a gente não precisa de muito carboidrato. A gente tem uma dieta brasileira de muitos carboidratos. O café da manhã especial não é aquele que tem pão, bolo, aquele que tem o pão de queijo, isso é muito carboidrato. Um café bom da manhã é aquele que tem proteína. Então eu vou fazendo esse jogo na alimentação, almoço super bem, gosto de arroz com feijão, mas o arroz já é o carbo. Eu como arroz com feijão no final, depois que eu comi minha salada, minha carne. Essa sequencinha, segundo essa pesquisadora, ajuda pra caramba na glicose. Eu gosto muito das pesquisas dela. Eu já testei várias coisas, eu medi no meu pico de insulina, é muito legal. E uma dica assim que eu quero dar pra vocês que me salva. Eu adoro comer chocolate e eu como chocolate só depois do almoço. Daí eu como até bastante, tem dia lá. Compro um Dengo, como lá. E é um social que eu faço com a minha família. Eu sempre agrego esses momentos de comer chocolate, comer o pão de queijo, que eu gosto muito, que é puro carbo, gente. Pão de queijo, ó, não ajuda nada pão de queijo, mas eu amo meu pão de queijo. Só que eu crio regras. Eu só como pão de queijo quando eu faço, regra número 1, então eu não vou fazer sempre. E quando tem eventos especiais, venha uma pessoa querida aqui em casa, eu faço. E daí eu aproveito para comer bastante. Hoje eu já não vou comer meu pão de queijo. E daí o que eu faço? Minha sobremesa é o meu chocolate que eu amo na hora do almoço. E como que você sabe que você está comendo bem? Você não fica com fome logo em seguida. Você vai ter fome do seu almoço daqui 3, 4 horas. Isso é um ótimo sintoma de que você não teve o pico de insulina. Então, uma fome logo em seguida, não foi legal a sua comida. E daí eu janto, eu gosto de jantar bem cedo, porque como eu vou treinar cedo, eu quero fazer um intervalo de, tipo um jejumzinho intermitente. Eu gosto de fazer pelo menos 12 horas de jejum. Então eu gosto de tomar um lanche e janta mais cedo para eu ter essa janela de jejum. E daí, se você come bem esse lanche, essa janta, você coloca lá suas verdurinhas, coloca lá sua proteína, dificilmente você vai ter fome depois. Só que você também não vai dormir muito tarde, né? Porque daí 11 horas já vai dar fome de novo. Mas aí eu fico esperta, eu faço um chazinho, eu vou tomando meu chá. Se o negócio aperta à noite, eu falo, cara, tô com fome. Mesmo assim, deu alguma coisa errada, eu tomo um whey. Eu esquento a água, deixo ali morninho, um whey de chocolate, daquele gostinho doce, eu tomo e ó, cama. Mas é lógico que isso aqui é a rotina da Juliana 100% certa de alimentação. Quantas vezes na semana eu faço 100% certo? 70, 80%. Ontem eu comi meu pão de queijo. Então isso a gente também tem que ter esses equilíbrios. Se você estiver fazendo a sua semana e bater 80% de acerto, eu falo para meus alunos Mova na plataforma Mova, você ganha estrelinha dourada aqui. Uma pessoa que bate 100%, é mega regrada em alimentação, em treino, cara, ela não tá muito bem, ela tá muito radical. Demorou para eu perceber isso e até estranho eu estar falando isso para você, mas eu era essa pessoa que batia 100%. Eu me deparei no lugar que eu vi que eu não tava legal, quando eu fui pra praia com os meus filhos, estava com a minha família, e daí eu olhei eles brincando naquele pôr do sol maravilhoso, apoteótico, eu tava viajando com a minha família e eu senti uma angústia, porque eu não tinha feito meu terceiro treino do dia, sabe? E daí eu vi que eu não tava bem. Ou eu ia comer uma pizza com eles viajando, eu me sentia mal tá comendo aquela pizza. A gente não tá legal. Quando eu vou comer uma pizza, quando eu vou comer um sanduba com batatinha frita, eu sempre coloco num momento de conexão com a minha família, num momento especial. Mas cuidado também, né? Porque todo dia vai ter um momento especial com a família. Também eu tomo esse cuidado. Uma vez por semana pode ter esse momento especial, os outros a gente vai calibrando. Então é isso, galera. Eu quis trazer coisas não óbvias para vocês sobre emagrecer, sobre definir corpo. Eu quero falar para vocês que aqui nesse ambiente que eu trago aqui, que é a comunidade Mova, eu quero trazer coisas naturais para vocês e mostrar no meu trabalho, no meu dia a dia com os meus alunos que dá certo, dá certo. E eu quero mostrar o caminho do meio para vocês. Eu sinto que eu fiquei muito cansada querendo ser a perfeição em pessoa, a perfeição na alimentação, na dança, no treino. Como ser humano, a gente tem os nossos demônios, a gente tem as nossas coisas. E a perfeição é o caminho do meio, que é o caminho zen,
que é isso que eu quero trazer isso para vocês. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Foi do meu coração para o coração de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda aí no direct, a gente vai conversando. Eu abri uma caixinha de perguntas, podem continuar ali me mandando. E continuemos a remar, continuemos aqui a envelhecer bem, envelhecer feliz. É uma batalha, não é todo dia que você vai se achar bonita, não é todo dia que você vai se achar gostosa, não é todo dia que você vai estar, uau, a vida é bela. Mas é isso, é o caminho do meio, é o zen, certo? Beijo, beijo, pessoal. Muito bom encontrar vocês. Beijo. Muito bom estar com vocês. Que bom que eu me conecto com pessoas especiais aqui. Isso me dá muita felicidade. Continuemos a remar juntos. Beijo, beijo.